Olha, saiu cara a entrevista do Bolsonaro para a Jovem Pan ontem. Primeiro, porque ele foi humilhado na entrevista, correu da entrevista, pegou mal para ele. Entre os próprios seguidores do Bolsonaro, pegou muito mal ele fugir da entrevista. Mas segundo, porque o Bolsonaro, no intervalo comercial, antes dele fugir da entrevista, ele começou a conversar com os assessores sem saber que estava sendo gravado. Por quê? Porque além da entrevista ser transmitida pela Jovem Pan, também estava sendo transmitida no Facebook do Bolsonaro. E ali estava sendo transmitido ao vivo de um link que mostrava o Bolsonaro e não mostrava o link da Jovem Pan. Então mostrava o que acontecia no intervalo. E no intervalo, o Bolsonaro acabou confessando ao vivo, em rede nacional, que ele recebia propina. Recebia propina dentro de sapatos. Eu vou mostrar aqui já o vídeo, você vai ver como o Bolsonaro confessou isso. Mais do que isso, ficou claríssimo que o local onde o Bolsonaro estava, que é o hotel de trânsito de sargentos e subtenentes do Exército, é o mesmo local onde foi gravado um vídeo fake das Farc associando as Farc ao Lula. Vídeo que foi compartilhado pelo próprio Bolsonaro em outubro de 2019, faz mais ou menos um pouquinho mais de 2 anos. Só para você ter ideia, saiu caro, mas saiu muito caro esse vídeo, essa entrevista do Bolsonaro para a Jovem Pan. Eu vou falar disso, mas antes, uns segundinhos. Se você é fora Bolsonaro, eu sou. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. Aproveita também, curta o vídeo. Olha, é 1 segundo e não paga nada se inscrever no Plantão Brasil. Imagina isso. É de graça. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. É só clicar nele e pronto, você já está ajudando a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Aqui a gente faz oposição todos os dias e também nas ruas. No fim do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som rodando na cidade de Pedro Velho, lá no Rio Grande do Norte, é uma cidade pequena lá, e a gente estava rodando lá denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Essa semana a gente agitou o Rio Grande do Norte, a gente rodou em várias cidades lá do Rio Grande do Norte, também estamos rodando no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tudo fechado, a gente está indo para cima do desgoverno. Então inscreva-se no canal e quem quiser também nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, clica ali e pronto, você está apoiando a gente a continuar indo mais ainda para cima do desgoverno. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro. Eu vou mostrar o vídeo onde o Bolsonaro confessa. E o pior, olha que pena que ele percebeu que estava sendo gravado na hora H, porque ele ia começar a falar sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Vou mostrar aqui o trecho, com legenda e tudo, do Bolsonaro confessando aqui, olha só. A caixa de dinheiro embora, e tinha a caneta do contrato, não passa para 20 o pedaço. Não é assim que funcionava. Ou não era assim? Pedágio de moto no Paraná, R$9. Agora, o que eu apanho por causa disso? Pra mim é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Pronto, não tem problema. Tinha um sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Você acha que vale a vaga pro... Presta atenção, pessoal. Quanto acha que vale a vaga pro Supremo? Deu pra ver a cara dele a hora que ele percebe que tá sendo filmado? Ele fala, quando você acha que vale a vaga pro Supremo Tribunal Federal? Ele olha e fala, epa. Mas vamos repetir aqui a parte onde ele fala como é que ele recebia a propina? Vamos repetir aqui direitinho, Bolsonaro. Pra mim é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Pronto, não tem problema. Tinha um sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Você acha que vale a vaga pro... Presta atenção, pessoal. Quanto acha que vale a vaga pro Supremo? Tá aqui, né? Então isso é o Brasil. Te apanha pra cacete, o tempo todo. E tem gente que não dá valor. Tem que resolver tudo. Não dá pra resolver tudo. Aí dá pra ver que ele percebe que tá sendo filmado e ele começa a fazer o discurso dele, aí ele já muda até o semblante e tudo mais, mas ele ia falar quanto é que vale uma vaga pro Supremo Tribunal Federal. Eu não entendi, quem quer ser ministro tem que pagar pro Bolsonaro, no caso do André Mendonça, o Malafaia, o Feliciano, os evangélicos já pagaram pro Bolsonaro em caixas de dinheiro e agora estão cobrando que o André Mendonça seja sabatinado, ou é o Bolsonaro que tem que pagar para o Congresso para que seja sabatinado e seja aprovado. Não dá para entender muito bem, mas o Bolsonaro ia começar a falar de vários esquemas de corrupção que estava acontecendo. E aí ele fala, olha, para mim é fácil, eu ligava aqui, pedia um sapato número 43, chegava um sapato número 43, que é um sapato grande,
cheio de notinhas de 100, recheado de notinhas de 100 verdinha para ele. Quer dizer, quanto cabe de nota de 100 num sapato? Mais de 10 mil reais? Talvez 5 a 10 mil reais é o que o Bolsonaro, para ele era só ligar assim. A gente sabe que tipo de dinheiro, que a gente sabe que o Bolsonaro, ele comprava imóveis em dinheiro vivo, assim como a ex-esposa dele também comprava mais de 3 milhões em imóveis que ela tem de patrimônio, tudo em dinheiro vivo, assim como o filho dele, o Flávio, comprou uma mansão de 6 milhões, que na verdade a mansão custa 14 milhões de reais. Ele lavou 8 milhões de reais, provavelmente também em dinheiro vivo. Aí não é sapato não, aí são muitas caixas mesmo de dinheiro vivo. Já o Jair Renan também tem uma mansão de 3 milhões que, todos os indícios que foi comprado em dinheiro vivo. O Carlos também comprou casa com dinheiro, todos eles, tudo com dinheiro vivo, em caixas e caixas e caixas. Aí o Bolsonaro acabou confessando, a live saiu cara pra ele. Mais do que isso, o Bolsonaro, ele discutiu com o André Marinho, que é filho do Paulo Marinho. Ontem eu falei errado, eu falei Rogério Marinho. Rogério Marinho é o ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro. Paulo Marinho é quem era o coordenador da campanha do Jair Bolsonaro, quem tem uma mansão lá no Rio de Janeiro, e nessa mansão ficava o quartel-general da campanha do Bolsonaro, e ali eles disseminavam fake news. O próprio Paulo Marinho confessou numa entrevista ao Globo News que ele mostrava ali uma parte da casa dele e falava, aqui ficavam mais de 10 computadores, estava sempre lotado de gente, uma gritaria danada, gente, tudo, e aqui a gente disseminava tudo para os milhares de grupos de WhatsApp. Aí a Andréa Sadi, do Globo News, pergunta, inclusive fake news? Ele fala tudo, fake news, não fake news, a gente não filtrava. Se era bom para a campanha, a gente disseminava nos grupos. Então ele confessa que eles disseminavam fake news ali na casa dele. E aí o Paulo Marinho, ele era muito amigo do Bebiano. O Bebiano era presidente do PSL durante a campanha e também foi um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro. E o Paulo Marinho queria um cargo de ministro no governo Bolsonaro, não ganhou. O Bebiano acabou ganhando o cargo, porém, o que aconteceu? O Bebiano, ele era o ministro da Secretaria da Presidência da República, que hoje é o General Ramos. E aí, esse ministro, ele trabalha no Palácio do Planalto, direto com o presidente, e entre outras coisas, quem também trabalha no Palácio do Planalto é o ministro General Heleno, do GSI. E aí, o Carlos Bolsonaro ia lá sempre, o Carlos Bolsonaro queria montar uma ABIN paralela. O que é a ABIN paralela? A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. O Carlos Bolsonaro queria fazer uma paralela. Para quê? Para espionar todos os adversários políticos do bolsonarismo, espionar, fazer grampo telefônico, invadir celular para ver as conversas de WhatsApp, enfim, fazer todo tipo de espionagem com adversários políticos do Bolsonaro. Não sabemos se o Carlos Bolsonaro fez ou não fez essa BIM paralela, mas o Bebiano, ele diz numa entrevista, que foi coincidência ou não, ele morreu 2 semanas depois dessa entrevista, ele diz, olha, isso vai dar impeachment. E aí ficou uma dúvida no ar, porque o Carlos Bolsonaro, de acordo com a conversa, o Carlos Bolsonaro falou, eu quero indicar essas pessoas aqui, que eram seguranças do Bolsonaro, que inclusive segurança que estava no Bolsonaro no dia da facada. Quero indicar esse pessoal aqui para fazer, para trabalhar aqui. Aí o Bebiano falou, isso vai dar impeachment. Aí ficou uma coisa, peraí, se é só uma indicação, o presidente indica quem ele quiser. Para dar impeachment é porque tem algum crime envolvido. Qual crime? Era o crime da ABIN paralela. Coincidência ou não, anteontem, o Joaquim de Carvalho, que é o jornalista do 247 que fez inclusive ele fez um documentário sobre a facada e tudo mais, ele falou que ele estava numa ligação com uma pessoa que ele está fazendo agora um documentário sobre as outras fake news do bolsonarismo, e ele disse que a ligação dele estava sendo gravada. Eu vou mostrar aqui, olha só. Quem quiser pausa aí para ler o que falou o Joaquim de Carvalho, mas eu vou ler aqui, ó. Falou, conversava por telefone com o entrevistado dessa noite na TV 247, quando voz feminina informou, ligação está sendo gravada. A Vel me perguntou, você está gravando? Ele, não, respondi. Aí o entrevistado disse, eu também não, ele disse. É algum araponga e burro que deixou escapar a mensagem. Às vezes a pessoa está escutando a ligação, ou seja, está grampeando a ligação, escutando, e falou, já estou gravando. E aí saiu na ligação e os dois escutaram que alguém estava gravando a ligação do Joaquim de Carvalho. Ou seja, a BIM paralela existe ou não? Inclusive alguém escutando a ligação do Joaquim de Carvalho, que é quem está fazendo documentários contra as fake news do Bolsonaro. Ou seja, ele está incomodando, tocando na ferida do bolsonarismo, incomodando de verdade. Muito esquisito. Aí você liga isso ao que falava o Bebiano, e o Bebiano fazia ele sempre deixava no ar que ele tinha muita coisa contra o Bolsonaro, e ontem, logo depois da entrevista na Jovem Pan, que acabou com o Bolsonaro fugindo e com
bate-boca, um quebra-pau entre o André Marinho, o Jair Bolsonaro e outros comentaristas da Jovem Pan, o Paulo Marinho, que é pai do André Marinho, mandou uma mensagem para o Bolsonaro, uma mensagem em tom de ameaça. Eu vou mostrar aqui a mensagem, olha só. Eu acabei de assistir a entrevista que você deu hoje no programa Pânico para o meu filho André Marinho. Eu fiquei absolutamente surpreso da maneira descortês que você tratou meu filho. Eu sempre tratei os seus muito bem. Sabe qual é a diferença entre nós, capitão? É que eu eduquei os meus filhos para serem honestos, pessoas do bem e para não temerem os poderosos como você. Essa é a nossa diferença. Aliás, capitão, para de repetir essa ladainha de que eu quero o mandato do seu filho, Flávio Bolsonaro. Quem quer o mandato do Flávio é o Ministério Público, capitão, não sou eu. E olha, para terminar, eu quero lhe dizer o seguinte. Você lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Talvez você já tenha esquecido dele, né? Com certeza você já esqueceu. Mas ele não lhe esqueceu. Pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do palácio, lembre dele, capitão. Ele não lhe esqueceu. Tá bom? Aqui o Paulo Marinho. Tem uma coisa, o Bebiano, quando ele morreu, ele tinha um celular. E o celular deles tinha muita coisa contra o Bolsonaro. O celular dele foi enviado para os Estados Unidos, depois não se sabe onde está no Brasil, parece que está no Brasil com a esposa dele, mas não se sabe onde está e nem o que tem no celular dele. Mas o Paulo Marinho faz ameaça e esse tipo de ameaça pega na ferida do Bolsonaro, que ele fica extremamente apavorado com as ameaças do Bebiano. Tanto é que, coincidência ou não, 2 semanas depois do Bebiano falou até do dia da facada, falou tudo mais, Bebiano morreu. E aí, os bolsonaristas começaram a comemorar a morte do Bebiano. Foi muito, muito estranho. Mas como se não bastasse, essa entrevista do Bolsonaro também revelou outra coisa. Revelou que um vídeo antigo, um vídeo das Farc, um vídeo fake atribuído às Farc, mas que não eram das Farc, vídeo que eu até mostrei aqui ontem, ó. Esse vídeo aqui, muito, muito, muito mal feito, um vídeo que o bolsonarismo fez. Esse vídeo foi primeiro compartilhado pela Bia Kicis, depois pelo Alan dos Santos. E aí começou esse vídeo a circular apenas nas redes bolsonaristas, só circulava lá. E é muito estranho o vídeo das Farc que não circulou na Colômbia. Até porque nos vídeos das Farc, que circulam, e esses sim circulam na Colômbia, eles mostram a cara. Eles só não mostram a cara quando eles sequestram alguém, quando estão cometendo algum crime, mas quando estão falando sobre política, como naquele vídeo, eles mostram a cara, eles falam que eles são, falam se querem sim ou não para um projeto de lei, eles falam. Todo mundo sabe quem são os líderes das Farc lá na Polônia, ninguém lá esconde. Assim como no Brasil tem uma facção criminosa, todo mundo sabe quem são os líderes. Todo mundo, ninguém fala, é o fulano sem nome. Não, tem nome. E aí, gravaram esse vídeo e começaram a tentar fazer uma conexão do Lula com as Farc, com esse vídeo. Todo o bolsonarismo começou a compartilhar aquilo. E aí, o fundo do vídeo, eu mostrei aqui no vídeo de ontem, é igualzinho, coincidência ou não, ao fundo de onde está o Jair Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui novamente. Que é igualzinho, parece uma trepadeira e uma trepadeira meio fake, porque ela tá fake, como se fosse uma de plástico, porque ela tá muito retinha. Igualzinho no vídeo, que também tá muito retinha atrás dele. E aí eu até falei, o Bolsonaro, isso foi gravado na casa do Bolsonaro. Na casa do Bolsonaro também tem trepadeira, mas não é assim tão retinha. E aí, é pior ainda, esse vídeo foi gravado no hotel de trânsito de subtenentes e sargentos do exército que fica lá em Manaus. Sabe quem é que está em Manaus? Aí você tem que lembrar disso. Os militares do governo Bolsonaro, todos eles trabalharam anos e anos e anos em Manaus. Quem trabalhou mais de 10 anos em Manaus? General Heleno. Quem mais? Braga Neto. Quem trabalhou a vida inteira em Manaus? Pazuello. Todos eles de Manaus. Então, fica claríssimo que o vídeo foi gravado ali, que ali eram gravadas muitas coisas. E aí você tem que se lembrar de uma coisa. Se você for um pouquinho mais velho, se não for eu vou te dar um contexto. Você se lembra dessa foto aqui? Esse é um atentado fake que aconteceu no Rio Centro, era dia 1º de maio, nos anos 80, e aí estava tendo muitos shows lá no Rio Centro, e aí tinha dezenas de milhares de pessoas lá, e os militares queriam atribuir à esquerda que eles eram terroristas. Então eles foram com um carro com uma bomba para explodir a bomba. Iam matar dezenas ou centenas de pessoas inocentes, os militares. Só que como eles são burros, a bomba explodiu no colo deles no carro. Aí os 3 assassinos morreram. Ó, grande dia deve ter sido, porque 3 assassinos morreram. Não foi um grande dia, porque de qualquer maneira explodiu a bomba, a gente inocente foi ferida. Mas enfim, os 3 assassinos morreram. E aí, militares,
E aí fica claríssimo que o modus operandi deles é o mesmo, de tentar, de plantar alguma coisa e começar a atribuir isso aos rivais, à esquerda ou a qualquer outro. E agora o bolsonarismo voltou com essa de tentar, é importante lembrar desse vídeo fake da Farc, porque o bolsonarismo voltou a tentar atribuir o PT ao tráfico de drogas. E agora, utilizando a Record, todos os domingos, no Domingo Espetacular, começa a acusar, com base em fake news, o PT de ligação com facções criminosas. Só para você ter ideia, facções criminosas com as Farc, com facções da Venezuela e algumas outras. Só para você ter ideia de como o modus operandi é o mesmo e continua sendo o mesmo. Mas pegou mal para o Bolsonaro, até os apoiadores do Bolsonaro falaram mal, ó. Tem aqui alguns bolsonaristas em grupo bolsonarista dizendo, olha, infelizmente, quem quiser pausa aí, mas eu vou ler, eles estavam, olha, na minha humilde opinião, quem tomou foi o presidente. Outro, concorda, infelizmente viveremos à sombra das práticas criminosas do Flávio. Aí o outro, acaba deixando o presidente numa situação desconfortável. Aí, nos grupos bolsonaristas, a maioria das pessoas está contra o Bolsonaro por ter dado entrevista. Eles perceberam que o Bolsonaro saiu ruim dessa entrevista, pegou mal para ele. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som, senão o vídeo vai ter 30 minutos já. Ó, aqui é Pedro Velho, no Rio Grande do Norte. Fora Bolsonaro, meu país é vencer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país é vencer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. Isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta. Lá no Rio Grande do Norte, toda cidade que roda o carro de som sempre tem gente falando sim, dando tchau, dançando a música, fazendo joia. Lá tá todo mundo contra o Bolsonaro. Vamos continuar indo para cima deles. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. Aproveita, se inscreve no canal. No primeiro comentário deixa Pix, PicPay, deixa as minhas outras redes sociais. E aqui vão aparecer bolinhas com o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá. Lá os vídeos são mais curtos, viu? Lá os vídeos são bem mais curtos. Tem também para se inscrever no Plantão Brasil e aqui para se assistir mais um outro vídeo. Falou!